Olá, bem-vindos a mais um Bema Talks. Hoje temos de novo um convidado especial. Temos aqui conosco a Hilda Cianci, diretora da Sul América, que vai nos contar um pouquinho sobre os produtos da Sul América de seguro de vida e previdência e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Hilda, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer. Muito bom estar aqui com vocês, Rony, com toda a representatividade que vocês têm também no mercado. Acho que a gente vai trocar aqui boas figurinhas. Muito obrigado. Hilda, eu sou do tempo de mercado quando as taxas de acidentes pessoais eram 0,26% ainda, a quantidade de sinistros no seguro de vida ainda era em cima de invalidez por doença, enfim, é um mundo muito diferente. Aí mudou a legislação, as taxas de seguro de vida caíram dramaticamente, né? Então, teve muita mudança no produto seguro de vida, né? Me conta um pouquinho, o que mudou daquela época em que a sinistralidade no seguro de vida era muito alta, depois ela caiu drasticamente, as seguradoras, na verdade, reinventaram seus produtos e reduziram muito as taxas. O que aconteceu de lá para cá num produto de seguro de vida? Na realidade, assim, a gente vem se reformulando, né? Conforme tudo que está acontecendo com a velocidade que está tendo a internet, as companhias também de seguro estão tendo a mesma velocidade até para poder te atender na ponta, atender o cliente final na ponta e a gente ter condições de ter melhor qualidade, seja no produto, seja na entrega desse produto, que no final é o sinistro. Então, o que a gente vem percebendo no mercado? Que cada vez mais está tendo uma conscientização, até mesmo quando a gente fala, não tem cultura no Brasil. A cultura é algo que a gente constrói constantemente, né? Uhum. Ela é viva, a cultura. Sim. Então, a gente consegue, com isso, ir se adaptando ao mercado, junto com essa necessidade que o cliente tem. Então, com relação ao sinistro, a gente sentiu que o sinistro ele se elevou em algum momento, que foi na pandemia. Antes da pandemia, essa questão das taxas que você vem trazendo para a gente, na realidade, a taxa ela era um pouco mais alta, até mesmo porque nós não tínhamos experiência no mercado como um todo, e eu estou falando do mercado inteiro, de todas as seguradoras, com seguro de vida com tanto sinistro. Perfeito. Depois que a gente passou pela pandemia, nós adequamos mais as nossas taxas, porque a gente percebeu o quanto é importante pagar um sinistro na ponta, no momento que a gente vive, principalmente o que a gente viveu na pandemia, e o cliente tem nos demandado mais. Então, exemplo, né? E aí eu acho que é legal, o mercado inteiro fica ouvindo, inclusive o cliente final, sobre a necessidade que hoje uma empresa tem de levar isso como benefício para o cliente, para o funcionário dele, que não deixa de ser um cliente dele interno, e a satisfação dele junto com a família na hora que precisa. Então, por exemplo, quando a gente olha hoje uma empresa que ela tem os seus colaboradores, esses colaboradores hoje estão cada dia mais exigentes. Porque antigamente a gente procurava o emprego e o que a empresa oferecesse era o que estava bom. Hoje não. Hoje esse público que é funcionário também está exigente. Sim. Então ele exige qual é o benefício que ele tem, se ele tem seguro de vida, se ele tem plano de saúde, se ele tem um ticket que é adequado para ele comer naquela região que ele trabalha, porque a gente sabe que São Paulo, assim como o Brasil, nós temos dentro de São Paulo vários países, né? Sim. Porque cada região é muito diferente, você Exatamente. tem até habilidades, pessoas com habilidades diferentes em cada região, né? Perfeito. Então, esses funcionários, eles estão também exigindo dessas empresas algo que seja benéfico para ele como um todo. E aí, voltando à sua pergunta com relação à sinistralidade, a gente realmente, enquanto mercado de seguro, a gente sentiu esse baque da sinistralidade lá na pandemia. Após pandemia, a gente viu uma mudança comportamental, inclusive das próprias empresas, porque essa mudança comportamental ela foi sentida em cada lar. Então, a gente sempre tem medo da morte, todos nós temos. Claro. Isso é fato, os dois grandes medos é da morte e falar em público. Mas, não é verdade? As pessoas falam, nossa, eu tenho que falar em público, é um medo. Né? Você fala de morte, ela fala, eu não quero morrer. Isso é fato, nós não queremos, mas é algo que vai acontecer com qualquer um de nós. Mas tem um
ponto, Rony, que eu acho que é muito importante e fica de dica aqui para as empresas, para os RHs avaliarem isso, que a gente tem muito mais soluções em vida no seguro de vida do que propriamente a gente falar de algo tão doloroso que é a morte. Então, vou dar um exemplo. Dentro da Sul América, que é quem eu represento aqui nesse momento, a Sul América ela tem opções hoje, por exemplo, de uma cobertura chamada DIT, que é diária por incapacidade temporária. Então, exemplo, você tem de diretor, superintendente para cima, se ele tem um salário acima de R$20 mil, né? Se ele sai hoje de licença pelo INSS, ele entra pelo INSS, ele vai ter no máximo uma renda de 7.600, que a gente sabe que não é a realidade. Perfeito. Né? Então a gente sabe que pode ser que ele receba menos que isso. Então ele fica aí quase 13 mil de renda defasada. É uma forma que os RHs têm de repor esta renda para o seu colaborador através de um seguro de vida. Perfeito. O outro ponto, Rony, importante também é quando a gente fala em doenças graves. A cada 3 pessoas, uma vai ter doença grave. Então, não tem muito o que fugir. Então, se nós estivéssemos aqui com mais uma outra pessoa, seríamos 3. Uma dessas 3 teriam doenças graves. Essa é a estatística mesmo? 1 em cada 3 tem doença grave? É isso mesmo, Essa Magda? é a estatística. Uau, não imaginava que fosse uma estatística tão pesada. Além de ser alta, Rony, aí fica também outra dica aqui para as empresas e para o mercado inteiro, que assim, as mulheres hoje estão quase no mesmo páreo com os homens no infarto. Então, as mulheres estão infartando muito, porque a mudança comportamental na sociedade da mulher sair para trabalhar e hoje ser provedora tanto quanto o homem, ela passou a se alimentar pior, ela passou a não ter tanto tempo para fazer academia, ela vive esses conflitos do mundo corporativo e do trabalho. Então, esta mulher também está infartando, não tanto quanto os homens, mas muito próximo. Entendi. Tem algumas informações importantes que você colocou aí. A primeira delas, eu acho importante enfatizar, o fato da grande maioria, não sei se foram todas, mas a grande maioria das seguradoras tem aceitado garantir a cobertura na pandemia, né? Porque é um risco excluído das apólices. Né? Então, o fato das seguradoras terem, de fato, aceitado tomar esse prejuízo que não estava previsto nos seus cálculos atuariais e cobrir realmente foi muito expressivo no mercado, né? E essas estatísticas que você está trazendo realmente são bastante assustadoras. Então, saber que existem produtos que possam apoiar as empresas, até onde eu sei, muitas empresas acabam, de fato, cobrindo essa diferença salarial da alta liderança quando existe um afastamento superior a 15 dias. Mas o fato de ter uma cobertura que possa cobrir essa diferença talvez faça sentido. Acho que é um produto que deve ser, talvez, analisado melhor pelas empresas. Então, a Sul América dispõe desse produto hoje para que a empresa possa... E ela pode contratar de forma seletiva, ela não precisa contratar isso para todos os colaboradores, ela pode contratar só para um determinado nível. Exatamente, pode, sem problema nenhum. Interessante. Uma outra coisa interessante, Rony, que eu acho que a gente às vezes fala pouco, mas é necessário, é que a Sul América também tem um grande diferencial que é bacana para o mercado, que hoje a gente aceita no funeral pai, mãe, sogro e sogra sem limite de idade. Olha que interessante. Isso é muito interessante, porque cada vez mais nós estamos ficando dentro de casa com os pais, né? A sociedade, hoje os jovens não saem tanto de casa, eles ficam e eles vão ficando com a responsabilidade dos seus pais, do seu sogro e sogra. Então, hoje a gente tem essa cobertura e se meu sogro tem 95 anos, ele entra numa boa na questão do funeral. Olha só. Então, traz um conforto para o colaborador, traz um conforto para a sociedade, porque esse momento é um momento de dor, e as pessoas falam, nossa, como é que eu vou dispor de tanto dinheiro nesse momento? E geralmente, aí por curiosidade também, as famílias paga e depois eles brigam para dividir esse funeral. Sim. Então isso evita esse desgaste. A empresa consegue dar esse benefício e retém talentos. Eu acho que o grande lance hoje dos benefícios das empresas, Rony, não é só o home office, né? Que, claro, que o home office fez uma grande diferença e faz. Mas é exatamente você dar esse pool esse rol de benefícios
para os seus funcionários, né, atrelado sempre a uma figura da sua empresa que sabe fazer isso muito bem, administrar muito bem. Mas eles estão cada vez mais olhando esses benefícios e quando a empresa dá esse pull, ela se sente mais confortável. Então, ela também doa o melhor dela como colaborador, como colaboradora. A pessoa se dedica mais para aquela empresa. Então, cada vez mais, as empresas, né, é um convite que eu faço, até que elas olhem isso com muito carinho, o RH olhe isso com muito carinho. Não só na questão da precificação em si, mas voltado muito para o benefício que eu dou para reter esse talento comigo. Olha, eu aprendi uma coisa hoje com você. Você sabe que a gente administra benefícios flexíveis hoje pela Bematize. Sim, e muito bem. Em muitas empresas, um dos produtos que entram na cesta de opções é justamente a assistência funeral para pais, mães, sogros e sogras. E é muito limitado o número de opções que a gente tem no mercado de seguradoras que oferecem isso. Então, eu confesso que não sabia que a Sul América tinha esse produto. Então, o pessoal lá de casa da Bematize, a gente tem mais uma opção aqui, eu não sabia disso. Vamos passar a cotar a Sul América também agora nos nossos clientes. Mas, de fato, é muito importante isso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma empresa que estava comentando esse tipo de situação. Existem os benefícios que a empresa oferece, que são benefícios palpáveis, né? Assistência médica, próprio seguro de vida, assistência odontológica, que seja, mas existem esses outros produtos, né, que o home office, né, por exemplo, mas são produtos que não necessariamente têm um custo direto para a empresa, mas trazem esse encantamento. Isso. Né? E a empresa hoje tem a necessidade de encantar o seu colaborador para reter. Porque, de fato, o esforço que a empresa hoje tem que ter para reter talentos, para atrair e reter talentos, é muito diferente do que tinha no passado. Né? Isso. A gente percebe hoje o esforço que a empresa tem que ter para atrair e reter talentos, o investimento que ela tem que fazer para atrair e reter talentos. Então, esses produtos, sem dúvida, apoiam a empresa nessa tarefa. Sim. O que mais que a Sul América tem nesse sentido? Você comentou que tem mais produtos interessantes dentro do seguro de vida para oferecer em vida do que no sinistro. Exatamente. O que mais que a Sul América tem nesse sentido? Olha, quando a gente olha o rol de coberturas que a gente tem do seguro de vida, ele é bastante amplo, tá? Então, eu vou dar aqui primeiro, eu vou falar que não é nem muito a minha praia, mas está dentro da Sul América, né? A gente tem um seguro, por exemplo, de saúde dentro da Sul América, que dentro dele já tem um seguro viagem. Okay. Então, isso é um benefício legal que muitas empresas não divulgam isso para os seus colaboradores. É gratuito? Faz parte do produto? Faz parte. Foi viagem internacional, tem o seguro. Então, já está embutido isso dentro todo mundo tem produto da Sul América, tem seguro de viagem automático? Tem seguro de viagem automático. Não preciso olhar a pólice. Isso posso dar certeza que qualquer um que tem a carteirinha da Sul América Saúde tem o seguro viagem. Tem o seguro viagem. Interessante, então, legal. Dentro do seguro viagem, você tem total tranquilidade com relação. Se eu tenho plano de saúde dentro do Brasil, mas não tenho internacional, puxa, legal, já tenho aí um seguro viagem dentro do meu plano de saúde. O outro é que dentro das empresas, né, e isso você faz também muito bem, colocar opções dentro ali da intranet, do site da própria empresa, opções para o funcionário comprar. Tá. O funcionário pode comprar. Exemplo, o seguro viagem. A gente terminou de lançar agora o seguro viagem, que a gente tem terrestre, a gente tem navio, a gente tem terrestre aéreo. no sentido de serem viagens locais. Ele pode viajar dentro do Brasil e ter cobertura. Isso, perfeito. Okay. Então, por exemplo, quero viajar daqui para o Nordeste de carro. Olha que interessante. Se fosse ontem, a gente não teria uma cobertura dessa. Perfeito. Agora a gente já tem. Então, por exemplo, se seu funcionário gosta de se deslocar mais nacionalmente e às vezes de carro, né? Porque a gente tem uma população aqui em São Paulo muito grande que é nordestina. Sim. E geralmente eles querem passar férias. Engraçado, porque eu sou nordestina, tá, Rony? Então, assim, engraçado que o nordestino ama andar de carro. É difícil você pegar um nordestino que não sai daqui para o Nordeste de carro. Então, essa população já pode usufruir de um seguro que é extremamente barato. Então, vou dar um exemplo para você. Eu fui para Itajaí mês retrasado e eu fiz o seguro viagem da Sul América. Eu passei 5 dias lá. Foi R$35. E o que cobra esse seguro? Ele cobre
Primeiro, se eu tiver em Itajaí, vamos imaginar que meu plano fosse regional, meu saúde. Tá. Se eu tiver lá e eu tiver algum tipo de problema e eu tiver que ir ao médico e ir no pronto-socorro, eu posso ir pelo seguro saúde, o seguro viagem. Mas digamos que eu não tenho o plano de saúde da Sul América e eu contratei o seguro viagem terrestre para uma viagem para Itajaí. O que esse seguro terrestre me cobre? Se você não tem seguro viagem, não tem problema nenhum. Não, seguro saúde não tem. Seguro saúde não tem problema nenhum. Tá. Você contrata, entra no site da Sul América, você contrata sozinho, em 4 cliques você consegue já efetivar o seguro viagem, tá? O que ele cobre? Vamos supor que tenha atraso de voo. O voo atrasou. Não, mas é terrestre. É terrestre. Ah, a gente estava falando de terrestre. Isso. Ok. Então, se eu saio daqui, por exemplo, de carro, ou de ônibus, ou numa excursão, se eu fizer e eu tiver um acidente, por exemplo, de carro e venho a falecer, tem uma cobertura que minha família vai receber. Perfeito. Eu estou indo de carro e acontece algo no meio do caminho que eu preciso ser socorrido, eu paro na primeira cidade e eu posso ser socorrido naquela cidade, no hospital que tiver. Perfeito. Tem cobertura também. Perfeito. Então, o seguro viagem hoje, cada vez mais, ele traz um conforto para aquelas pessoas também que não têm seguro, por exemplo, saúde, que é regionalizado. Entendi. Então, ele sai daqui e vai passear, por exemplo, no sul, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, Unimed. Perfeito. É regionalizado. Sim. Ele pode fazer um seguro viagem, que se ele tiver algum tipo de enfermidade lá, ele também vai ser atendido. Que interessante. Então, hoje, eu acho assim, olha, que uma pessoa, ela não precisa necessariamente ter produtos tão robustos para ter cobertura. Exemplo, uma pessoa que não pode ter um seguro saúde hoje, em função financeira, ela pode ter um seguro de vida, que tem coberturas em vidas, como a gente falou agora há pouco, da cobertura de doenças graves. Então, dentro de doenças graves, você tem 30 doenças graves, 30. Dessas 30, você pode escolher pacotes. Eu quero ter 6 doenças graves dessa, eu quero ter 10, ou eu quero ter as 30. Então, quando você tem uma cobertura de doença grave, aí é legal até para os leigos ou o mercado inteiro. Quando a gente fala em doença grave, a gente não está falando da pessoa na fase terminal. É só uma doença grave. E a cobertura é o quê? É um valor específico? É uma indenização única paga no momento que é diagnosticada a doença, é isso? Pronto. Dependendo do tipo de doença, eu pago no diagnóstico, ou se for cirurgia, eu pago depois da cirurgia. Me dá uns exemplos de doenças graves que teriam cobertura nesse tipo de produto. Vamos falar. Por exemplo, o AVC, que é o mais comum. Né? Existem 2 tipos de AVC, o hemorrágico e o isquêmico. Perfeito. A Sul América tem um grande diferencial, ela cobre os 2. Mas por que no mercado não cobre? Algumas não. Porque quando você tem um AVC só isquêmico, pode ser que você paralise o rosto ou a mão, mas daqui a alguns dias você volte ao normal. Quando você tem um AVC hemorrágico, como o sangue ele circula dentro do seu cérebro, pode ser que você tenha... paralisou a sua mão e seja permanente. Então, que você vai ficar com sequelas. Então, no mercado... Tem gente que paga só quando... Tem seguradora que paga só quando é hemorrágico. A Sul América tem um grande diferencial. Ela paga no hemorrágico e no isquêmico. Basta você ter um AVC. Como é que eu comprovo isso? Através de laudos médicos e das imagens. Porque eu consigo ver, através das imagens, que você realmente teve um AVC. Tá? A gente também paga o infarto. Infartou... Não interessa se o infarto foi grande ou pequeno, ou se faleceu ou não. Você infartou através de imagens e diagnóstico, você trazendo isso para a gente paga também. Então, você pode escolher, eu quero 50 mil, quero 100 mil, quero 200 mil de doenças graves. E o mais interessante de doenças graves é que, assim, a gente tem um rol de doenças que, entre elas, está o Alzheimer. A gente tem... doenças, por exemplo... Aí não é uma doença grave, já é uma doença crônica, não? Como é que classifica o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença... A gente paga, ela
é crônica, ela cada dia que passa, ela só evolui, mas ela está no nosso rol de doenças graves. Olha que interessante. Esse é um diferencial, porque o mercado, a maioria não tem Alzheimer. Mas como é que eu pago Alzheimer? Como é que eu identifico isso? Existem alguns critérios. Tá? Exemplo, um dos critérios. A pessoa tem que ter uma pessoa 24 horas cuidando dela. Okay. Ela já tem que estar num estágio que todo o poder dela cognitivo está comprometido. Perfeito. Então é aquela pessoa que às vezes ela até... Sim, está bem definido lá a regra. Então é extremamente definido. É muito tranquilo para a gente pagar. Perfeito. A gente também tem antecipação, que a gente chama, né, que é uma antecipação de doenças terminais. Então, por exemplo, você tem uma doença como meu pai teve. Meu pai teve câncer e ele realmente foi diagnosticado que aquela doença que ele tinha não correspondia mais, nenhum tratamento ele correspondia. Okay. Não era positivo o que ele correspondia no dia a dia. Cada dia que passava ele piorava. Então, a gente teve uma antecipação especial por doença. Quando eu antecipo isso, é mais ou menos assim. Eu estou considerando como se fosse uma morte. Sim. É quando aquele paciente já vai para o paliativo. A indenização em vida, isso. Eu pago essa indenização em vida. Muita gente fala assim, mas a pessoa já está na fase terminal, ela não levanta da cama. Então, eu vou dar o exemplo do meu próprio pai. Meu pai ficou nessa situação. O que a gente fez com esse dinheiro? A gente comprou uma cama de hospital. A gente dá uma qualidade, né? Nesse momento de sofrimento, você consegue comprar uma qualidade de vida disso, né? Exatamente. Uma melhor fralda, para a pessoa não ficar toda assadinha. Conforto, quer dizer, você né? dá conforto. Você chama fisioterapeutas, você chama, em vez dos familiares se desgastarem para dar banho, você chama enfermeiros, que pode ficar de manhã, de tarde e à noite. Então, traz também um conforto para os cuidadores da família. Sim. Coisa que muitas vezes eu sei que a gente não pensa, a gente não para avaliar isso, mas alguém da família vai ter que cuidar. Claro. Quando você tem um seguro, e eu sempre falo isso, não guarde dinheiro para momentos difíceis. Se a gente perguntar, né, Rony? Você guarda dinheiro para quê? Todo mundo fala, eu guardo... Momentos difíceis, claro. Eu sempre falo assim, não faça isso com a sua vida. Use seus dinheiro para momentos felizes, para viajar, brincar, comprar carro, enfim. Momentos difíceis, as seguradoras, elas são especializadas em catástrofes. Elas são especializadas em momentos difíceis. Então, o meu convite para o mercado é assim, faça, né, através dos seus RHs, empresas, esse tipo de benefício e você paga parcelado. Você paga pouco, eu sempre digo isso, o seguro de vida é um dinheiro que você compra de forma barata. Eu compro lá 300 mil por R$100. Exemplo. E se você tiver esses 300 mil guardados, usa para viajar e para aproveitar a vida, não é? Exatamente. E deixa que a seguradora... se preocupe em pagar isso no momento difícil. Exatamente. Que é o que você sabe fazer muito bem feito isso no mercado. Que boa perspectiva, olha só. Não é? Então, assim, por que guardar dinheiro para momentos difíceis, se eu posso me planejar para momentos difíceis através de seguro de vida? Né? Assim como a gente coloca... Eu tenho um carrão, mas eu tenho logo o seguro de vida. E por que nós não valorizamos tanto nós mesmos, não olhamos para nós mesmos e fazemos um seguro para nós? Então, às vezes, nem sempre só as empresas têm essa obrigação, né? Senão a gente terceiriza isso só para as empresas. As empresas têm, eu acho que como uma forma de reter talentos, como a gente falou, uma preocupação com o ser humano, mas nós mesmos temos que complementar esse seguro, fazendo seguro para nós mesmos, né? Então, eu sempre digo que quando você faz um seguro através de uma empresa, a empresa escreve uma carta de amor para você. Mas quando você faz para você, você está escrevendo essa carta de amor para você e para os seus familiares. Olha que legal. Então, tem esse lado muito sensível do seguro de vida que às vezes nós não paramos para avaliar. E aí, Rony, tem uma curiosidade. Na pandemia, nós pagamos mais de 6 bi de indenizações de vida. Uau. E 80% disso foram as empresas. Então, as empresas que deram para esse funcionário e nós pagamos esse sinistro. Então, imagina o quanto de dinheiro não circulou no momento mais difícil da economia. Sim.
Salvou o país, provavelmente. Exatamente. E Ailda, esses produtos todos que você está comentando, eles estão disponíveis para empresas ou eles estão disponíveis para pessoa física também? Para empresa. Só para empresa? Para os dois. Para os dois também? Para os dois. É mesmo? Quer dizer, eu como pessoa física posso comprar um produto desses com cobertura de doenças graves e tudo isso? Tudo. A gente, inclusive, lançou agora há pouco tempo, Rony, e fica aí essa dica para o mercado, a gente lançou um produto chamado Flex, Vida Flex. Ok. Que é mais ou menos parecido com um automóvel. Eu ponho a gasolina na hora que eu quero, álcool na hora que eu quero, ou agora elétrico. Esse seguro é exatamente essa brincadeira. Você não precisa mais começar comprando o seu seguro pela morte. Você pode comprar não tendo morte. Você pode comprar um seguro de vida só com doenças graves, invalidez. Não precisa ter cobertura de morte mais? Porque a cobertura de morte sempre foi a cobertura básica desses produtos, né? A Sul América lançou isso, é extremamente inovador no mercado. Olha, que diferente. É extremamente inovador no mercado. Então, você pode fazer um combo e brincar. Falar, olha... Mas como é que fica isso do ponto de vista técnico? Porque pela SUSEP a cobertura básica é a de vida, né? Como é que entra isso do ponto de vista técnico? A cobertura de doenças graves entra como... no ramo de seguros entra como o quê? Não, ela entra como uma cobertura normal de seguro de vida. Tá. Mas a negociação que a gente teve com a SUSEP foi exatamente trazer a inovação para o mercado e mostrar as necessidades. Porque, por exemplo, Rony, se a gente pegar hoje... Eu, por exemplo, apesar da idade que eu tenho, mas eu não tenho filho. E a gente vê que cada... pet? Sim. Então tem filho também. Então eu tenho 3 pets, 2 Rottweiler e uma Shih Tzu. Então, assim, se você vê a mudança de modelo familiar tem sido assim... até brusca, porque hoje você vê casais todos com pet, mas sem filho. Sim. Então, se eu for te abordar falando para alguém que não tem filho sobre a morte, vai falar, pô, você está falando da morte, para mim eu não estou preocupado nem um pouco com isso. Claro. Diferente se eu falo isso para um pai fala, opa, e se eu morrer? Mas o solteiro ou o casado sem filho, ele não tem muito essa dor próxima dele. Então, o que ele se preocupa hoje? Com doenças. Claro. Então, por isso, foi extremamente inovador dentro da realidade hoje da sociedade, falar, por que eu vou te vender algo que você não tem necessidade? Muito interessante. Então, isso foi uma super sacada. Então, eu posso comprar hoje lá somente morte acidental e colocar doenças graves. Posso fazer. E não querer morte de qualquer causa, que isso vai deixar mais barato o meu seguro. Sim. Uma dica boa. A Sul América, neste Flex que eu estou falando para você, que é um seguro de vida individual, doenças graves está com 20% de desconto. Olha só. Então, uma sacada boa. Aproveitar aí essa promoção. É boa. Me veio uma ideia agora. Você comentou, voltando ao produto de viagem, você comentou que a cobertura terrestre ela pode dar garantia em caso de acidentes de assistência médica regional, né? A Sul América ela tem uma cobertura regional que eventualmente vai deixar a desejar em determinadas regiões do país, né? Isso poderia ser contratado do ponto de vista empresarial, quer dizer, uma empresa hoje que contrata para os seus colaboradores, uma empresa que está estabelecida aqui em São Paulo e ela contrata um produto de assistência médica da Sul América regional. Mas ela eventualmente vai ter colaboradores que vão fazer viagens para outros locais e nesses locais esse funcionário vai estar desamparado do ponto de vista de assistência médica porque não tem rede credenciada pelo produto que ele tem. Existe uma forma da empresa contratar de forma automática essa cobertura de viagem para esse colaborador ou cada vez que ele for viajar ele tem que estar avisando que ele vai viajar e ele ter essa cobertura de viagem para atendê-lo nessa região que ele vai estar? Tá. Existe alguma coisa nesse sentido? Existe uma facilidade tecnológica muito legal que a gente deixa um link pronto para a pessoa entrar no link e ela degustar lá e já faz a sua proposta e acabou. Entendi. Respondendo a sua pergunta, toda vez que viajar tem que fazer uma nova proposta. Tem que fazer. Então ele tem que avisar de fato que ele vai. Isso, de fato que ele vai. Mas existe uma forma facilitada de fazer isso. Isso, extremamente facilitada. Legal. Um outro ponto que é legal, você falou bastante do terrestre, é assim... Eu preciso ter um percurso mínimo de 100 quilômetros, tá? Okay. Então, exemplo, a gente foi lá e contratou daqui para uma cidade de 100 quilômetros daqui de São Paulo. Mas no meio do caminho eu tive... Um acidente. Um acidente. Tá coberto.
Entendi. O que eu não posso fazer... O destino tem que estar mais de 100 quilômetros, mas se teve um acidente, qualquer momento entre o local que ele saiu e o destino, tem cobertura. Tem cobertura, Perfeito. sem problema nenhum. Muito eu só legal. preciso saber que o destino final dele tem 100 quilômetros. Entendi. Esse é um dado importante, porque às vezes a pessoa se decepciona. Ela vai lá e contrata, depois a gente vai falar, olha, mas tinha que ser 100 quilômetros no mínimo. Entendi. Então, essa é uma curiosidade boa e que as pessoas cada vez mais devem fazer o seguro viagem. E aí, uma outra dica, que inclusive foi até perguntado ontem isso. A família vai viajar, são 5 pessoas dentro do carro, tem que ter o seguro viagem para cada uma delas. Tá, ele é individual, tá bom? não ele é o individual. grupo familiar. Isso. Tá? Só para a gente deixar isso claro, porque pode ser que a família inteira pegue uma virose na viagem e tenha que parar e ser atendido no hospital. Não adianta só o motorista ter. Exatamente. E um outro ponto, Rony, que não precisa ser nas nossas redes, tá? Em qualquer lugar que ele chegar, ele vai ser atendido, ele pega as notas que tem que pegar. Tem reembolso também, não é só ele tem rede. reembolso, exatamente. Então, independente disso. Entendi. Tá bom? Então, esse é um ponto... Produto interessante. Interessante. É algo que a gente realmente, não pode deixar de ter. E principalmente você que gosta muito de avião. Né? Tem a questão do atraso de voo, desvio de bagagem, às vezes quebra, por exemplo, a rodinha da sua mala. Acontece bastante. Tudo isso tem cobertura. Então, é muito interessante isso. Tá? Então, o seguro viagem é algo que é muito acessível e a gente deve ter, sim, porque é algo que te dá mais conforto. Ok. Voltando a falar de seguro de vida, Ailda, uma pergunta. Vocês tiveram realmente uma alta grande de sinistralidade durante o período de pandemia. Pós-pandemia, a gente percebe, aí uma pergunta que eu tenho para você, a gente percebe que teve um aumento considerável do número de suicídios. Isso teve um impacto perceptível do ponto de vista de seguro de vida? Não. Porque hoje existe a cobertura, existe uma carência de... São 2 anos, né? Mas existe a cobertura dentro do seguro de vida, né? Sim. Não foi perceptível, então? Não foi perceptível. Apesar que a gente houve bastante isso, né? Que tem aumentado o número de suicídio, mas tem aumentado muito o número de suicídio em adolescentes. Tá. E o adolescente não tem seguro de vida. Entendi. Então, ele pode estar dentro da apólice, sem problema nenhum, ter uma cobertura de funeral para ele. Tá. Os valores não são elevados. Isso, mas a cobertura, eu não posso pagar seguro de vida para adolescente. Sim. Só a partir de 18 anos que eu posso. Então, se tem 18 anos, faleceu, eu posso pagar a indenização para a família. Entendi. Mas com 14 anos, de 14 até os 18, eu só posso pagar... O funeral. Exatamente, o funeral. Entendeu? Então, Entendi. assim, realmente tem tido bastante, mas não é no nicho que a gente já começa a comercializar o seguro de vida. Tá. Então, desde a pandemia, não teve nenhum evento que, de fato, trouxe qualquer surpresa, digamos assim, para as seguradoras, entrou num nível de normalidade? Entrou no nível de normalidade. O que a gente tem muito sinistro, dependendo de determinadas atividades, a gente tem mais sinistro. Mas eu vou trazer uma curiosidade, assim, por exemplo, usinas. A gente tinha muito sinistro em usinas. Hoje, melhorou muito. Porque a maioria não tira mais cana no facão, né? Já é tudo industrializado. Okay. Né? Então, hoje tem muita máquina. Acidentes. Tem menos acidente. Né? Então, a gente ainda tem um índice grande em açougue. Então, açougue é uma atividade que traz bastante Mas aí são acidentes de invalidez, né? Não são exatamente, mortes, de invalidez. Mas a gente percebe que cada vez mais com a vinda da tecnologia, com grandes máquinas, o sinistro diminui. Então, isso é bem positivo. E as pessoas têm se preocupado mais com a que a gente até chama bastante na Sul-América, que é a visão integral do ser humano, né? Que é o seu bem-estar. Okay. Quer ter saúde, plano de saúde, quer ter um plano dental, tudo começa pela boca. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não vou fazer seguro dental porque isso aí não paga o que eu preciso. Mas uma limpeza que você faz, que faz muita diferença, e aí eu costumo sempre contar essa história, por que faz tanta diferença você cuidar tanto da boca, né?
Porque uma bactéria no dente pode descer para o seu coração. Eu tive esse exemplo comigo. O meu marido morreu aos 48 anos de idade. Eu fiquei viúva aos 42 anos. Nossa, olha só. E aconteceu exatamente isso. Uma bactéria no dente desceu para o coração ao ponto dele precisar de um transplante. Vivemos 2 anos e meio dentro da Dante Pazanese, saí do emprego na época, fiquei sem emprego, fui cuidar dele, dormi dentro do hospital, tudo por causa de uma bactéria. Olha só. Então, a dica também que eu dou bastante para as empresas e para o mercado é: adquiram dentro desses benefícios o odonto. Se você não vai pagar para os funcionários, mas incentive o funcionário a ter, porque aquela enfermidade vai prejudicar também o resultado da empresa. Porque esse funcionário vai se afastar, ele não vai ter condições de trabalhar por uma bactéria. Então, tudo começa na boca. Voltando à visão integral da Sul-América, a gente falou do seguro-saúde, a gente falou do dental e a gente fala do seguro de vida, que traz esse conforto para as famílias em vida. Então, se eu tenho uma enfermidade, se eu não tiver um seguro de vida, dinheiro só sai, dinheiro não entra. Mas se eu tenho um seguro de vida, esse dinheiro entra e a harmonia do lar, ela continua muito mais tranquila do que se eu não tivesse o dinheiro. Perfeito. Então, esse é um ponto importante. De fato, começa na assistência odontológica, vai para o saúde e termina no vida. E termina no vida. E aí tem uma curiosidade legal, que é a previdência, né? Que é você pensar no futuro. Então, as empresas, hoje é um valor agregado incrível. As empresas terem previdência e elas vinculam também o funcionário ficar mais com ela, né? Então, por exemplo, na nossa previdência na Sul-América enquanto funcionário, se eu tiver... A cada R$100 que eu coloco lá, a Sul-América também coloca. E ela me faz querer ficar mais tempo nela, porque para eu botar a mão nesse dinheiro, eu só posso depois de 14 anos de Sul-América. Então, ela me retém, porque eu fico de olho nessa grana. Entendeu? Mas aí uma pergunta, porque eu tenho percebido que cada vez mais, menos empresas novas, as empresas mais antigas têm um perfil de oferecer o benefício de previdência, mas cada vez mais novas empresas têm oferecido menos benefício de previdência, né? E quando a gente questiona as empresas, a resposta sempre é que os colaboradores não pedem, eles não percebem esse valor. Essa questão que você acabou de colocar, você colocou de uma forma muito positiva, né? Que o fato desse dinheiro ficar retido lá há 14 anos, você ficar de olho nesse dinheiro, né? Você quer ficar na empresa há 14 anos para poder botar a mão nesse dinheiro. Mas muitos funcionários, talvez, que estejam começando suas carreiras agora, não vejam dessa forma. Eles veem: eu não vou ficar nessa empresa há 14 anos, eu fico na empresa 2, 3 anos e vou mudar de empresa, porque eu talvez não queira ficar nessa empresa há tanto tempo, né? Então, a gente percebe que cada vez menos as empresas estão implantando programas de previdência, ou talvez implantando programas com regras um pouco diferentes. Como é que você está enxergando isso? A Sul-América tem uma estratégia diferente nesse sentido? Como é que está a evolução do produto de previdência na Sul-América? Olha, o que a gente vê, falando de novo da mudança comportamental, as pessoas hoje elas estão extremamente ansiosas para que tudo aconteça da noite para o dia. Sim. Né? Isso veio para ficar, não vai mudar, veio para ficar. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, tecnologia, inteligência artificial não existe desde 1950. Então, mas está todo mundo muito assustado com tudo que está acontecendo. É que, na realidade, hoje a gente tem muita informação, por isso que a gente se assusta. Quando a gente olha para as pessoas que falam: nossa, eu não vou ficar 14 anos nessa empresa por causa de uma previdência, né? É porque ela não tem informação. Então, como hoje, todas as informações, que a gente tem muita informação, mas elas são rasas. O que eu percebo? Que as pessoas olham as informações, mas tudo pela metade. Né? É só o que aparece ali no TikTok muito rapidamente, é o que aparece ali no Facebook, no Instagram. Eu olho muito rápido e já acho que tenho informação. Então, acho que isso é uma dica boa para as empresas, trazer essa informação. E existem profissionais no mercado para isso, para ajudar as empresas, como você mesmo dentro da Bermatize. Então, as empresas hoje, ela tem esse auxílio, só que ela não está explorando esse auxílio.
tem as seguradoras que podem auxiliar. Então, por exemplo, se ela hoje adquire uma previdência, a gente tem equipes especializadas para explicar isso para o funcionário e mostrar o quanto a empresa está trazendo de benefício para ela. Ela não precisa fazer isso sozinha. Então, a previdência, ela hoje não é tão explorada porque falta conhecimento e pessoas no mercado para que incentive isso. E também, eu acho, Rony, tem um outro aspecto que antigamente não tinha tanto fundos de investimentos e possibilidades como moedas que a gente tem hoje, que são moedas como... Você vai ser melhor do que eu para falar disso, né? A criptomoeda, os... Bitcoins, é isso? Bitcoins que tem no mercado. Tem mais opções hoje. Tem mais opções. Então, deu um leque muito grande, mas que no final nem todo mundo também sabe investir. Sim. Sabe falar, mas não sabe investir. E quando investe, ainda perde dinheiro. Na Previdência, você tem alguém olhando por aquele dinheiro para você não perder. Eu acho que essa é uma grande sacada. Por parte das seguradoras, a gente percebe que a gente ganha pouco dinheiro com esta operação também. Porque é uma operação de taxas muito baixas, não dá para cobrar tanto. E como as empresas também compram pouco, a gente fica naquela, sabe, eu não sei se eu faço, não sei se eu vou, se eu fico. É mais ou menos isso. Porque assim, é caro para a gente manter uma operação dessa e tem pouca gente consumindo essa operação. Então hoje acho que a gente está nesse momento que precisa ser revisto dos dois lados. Entendi. É um produto de muito longo prazo, né? Muito, então, muito. De fato, ele tem que ter taxas baixas, né? E a contratação dele ela é uma contratação demorada, porque a decisão para comprar um produto de longo prazo sempre é demorada, né? Isso. Eu estava discutindo isso agora há pouco com outra pessoa de RH, a gente teve essa discussão também. Os jovens talvez hoje pensem em outras formas de investimento que não sejam a previdência, talvez seja um dos motivos deles não estarem se empolgando com produtos de previdência, mas acho também que falta muita informação. Eles não têm conhecimento e talvez não estejam pensando no futuro como deveriam. Né? Exatamente. E se a gente for avaliar, Rony, hoje essa fatia mais jovem também não está guardando dinheiro. Não. Então, a gente vê que tem um gap aí, então, de informações. Tem muitas possibilidades, muitas frentes, informações que, infelizmente, são rasas. Sim. E eles também não estão se movimentando. Porque um pouco mais para trás, né, na sociedade, as pessoas se preocupavam em... Eu vou comprar pelo menos 3 casinhas para ter o aluguel. Não é verdade? Ia se arrumando nisso. Hoje, muita gente nem quer comprar imóvel... ou quer num imóvel de 28 metros quadrados, para que não tenha tanto custo. Então, a forma tanto de ter carro quanto de ter residência, ela mudou. Sim. Porque hoje tem muita gente que não compra carro, mas tem o carro por assinatura. Então, ele continua tendo carro, só que de uma forma diferente. Sim. Assim também como ele também continua comprando casa, mas uma casa muito menor e ele não quer uma segunda casa como investimento. Sim. Então, acho que hoje tem uma preocupação muito grande aí para nós, das empresas, né, e o mercado hoje, que é o empregador, ter que fazer para a sociedade. Acho que a gente tem um trabalho incrível aí para poder fazer de conscientização dos que estão chegando, dos que já estão aqui há muito tempo, como nós dois, que a gente já viveu muitas mudanças, né? Nós somos de uma geração de muita facilidade de mudança e a gente tem se... adaptado muito bem com isso, mas a gente percebe que a nova geração não é que ela não queira fazer, eu não acredito nisso, mas ela tem que aprender a fazer, e eu acho que as empresas têm um papel fundamental nessa formação dos jovens. Entendi. Muito bem. Eu queria voltar só a um assunto de seguro de vida, Ailda, que é um assunto que a gente vive no dia a dia como corretora, né? Existem muitos players no mercado de seguro de vida. Quando a gente solta uma cotação no mercado para algum cliente, a gente cota pelo menos 15 seguradoras, né? Tem mais do que isso no mercado, né? São muitas seguradoras concorrendo, né? E no final a gente percebe que acaba sendo uma briga de preço,
Né? No final, acaba sempre sendo uma briga de preço, porque, de fato, as coberturas acabam sendo muito parecidas. Você está trazendo uma coisa realmente diferente. A Sul-América está inovando aí com uma série de produtos diferentes. Sim. Mas dentro do mercado que existe, para a gente poder fazer uma comparação, a gente tem que comparar coberturas iguais para que seja uma comparação justa. Né? Então, acaba sendo uma briga de preço. Talvez no final, na hora de apresentar para um cliente, a gente possa apresentar coberturas diferenciadas para justificar a Sul-América como sendo uma opção melhor, mas na hora de comparar preço, eu vou ter que comparar coberturas iguais. Então, o que a Sul-América está fazendo nesse sentido? Vocês estão mais competitivos em termos de taxas? O que vocês estão trabalhando nesse sentido para poder competir nesse mercado de preço, que é o mercado que a gente vive hoje no seguro de vida? Tá. Boa pergunta. A gente tem feito um trabalho extremamente positivo. Tem há 2 anos que a gente está estudando a questão de taxa, atividades. Nós não restringimos atividades na Sul-América, a gente cota todas as atividades. Se tiver a sinistralidade, melhor, porque a gente consegue precificar melhor. Mas tem um ponto, Rony, que eu acho que é muito importante e, ao mesmo tempo, ele é preocupante. Vamos fazer só aqui um adendo. Quando a gente falava de automóvel, né, a gente falava sempre para o corretor, olha, um dia você vai sofrer baixando o preço. Um dia você vai sofrer brigando para baixar o preço. Hoje a gente vê um mercado extremamente, até certo ponto, marginalizado, e o corretor ganhando menos dinheiro e o cliente tendo uma qualidade um pouco inferior, porque ele começa a ir para seguradoras que não são tão de ponta. Claro. Quando a gente olha para o seguro de vida, eu confesso para você do meu coração que eu tenho a mesma preocupação. De uma hora, ficar ruim para o corretor e péssimo para o cliente. Por que ruim para o corretor e péssimo para o cliente? Porque quanto mais a gente briga por taxa e baixa valores, vai chegar uma hora que essa pólice desse cliente está com uma taxa tão baixa que ela vai ser ou obrigada a morrer naquela seguradora, ou ela vai ter que pagar no mínimo, o dobro daquela pólice para se encaixar em outra seguradora com qualidade no atendimento. Sem dúvida. Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, eu acho que o corretor em si tem um papel que é de transformar. Eu sempre falo que o corretor é transformador de vidas. Transformar a vida das empresas e do cliente final. Mostrando exatamente que, se a gente ficar nessa briga de preço, uma hora vai ter alguém que vai sofrer mais. E com certeza é sempre o cliente final que sofre mais. Então, nós, enquanto seguradoras, a gente tem muito essa preocupação e a Sul-América não é uma companhia de briga de preço. Ela é uma companhia muito voltada a resultado positivo no atendimento final. Então, para eu entregar algo que seja excelente, eu preciso ter um preço adequado. Então, a Sul-América não tem uma postura de, que a gente chama, que eu acho feio esse nome, rasgar taxa. A gente não costuma fazer isso, porque a gente quer entregar uma qualidade à altura do que o cliente realmente paga. E o sinistro, ele é a entrega. Então, se no momento do sinistro esse cliente tem desconforto, não valeu pagar barato. Então, eu acho que tem esse ponto de conscientização que está muito na sua mão como corretor de seguros e nos outros corretores, levar essa conscientização para os RHs. Eu sei que hoje os RHs também estão na mão da compra, né? Na área de compras. Sim. Então, a área de compras só quer ver preço. Então, vê que hoje a gente tem um outro fator que antes a gente não tinha. Então, a gente tem muita gente nessa cadeia para conscientizar. Então, acho que a gente juntos, né, as seguradoras que você falou, Arilda, tem 15 seguradoras. Não, hoje tem mais de 23 seguradoras de seguro de vida no Brasil. Então, a gente tem muita seguradora. Isso é bom. É bom porque o cliente tem ali para onde decidir. Claro. Opções. Então, vai ter cliente que vai pagar muito barato e não vai ter Sul-América. E vai ter outra seguradora. E, de repente, não à altura daquela empresa que tem um nome tão forte no mercado. Legal. E, Ailda, para a gente concluir, eu percebo que a Sul-América está buscando ter um olhar mais holístico, digamos assim, para benefícios. Qual que é a estratégia, qual que é a cultura de vocês nesse sentido? A gente tem feito um trabalho bárbaro, Rony, assim, de cross, tá? Eu vou falar para você que a gente não está expert nisso, mas a gente vai ficar.
né? Okay. A gente tem, e aí eu acho que é legal a gente trazer isso, a gente ganhou uma robustez muito grande com a vinda da DOR, né? Então a DOR sendo a controladora hoje, a Sul América ganhou uma velocidade bárbara em todos os sentidos, em decisões muito rápidas, em mudança de rota, tecnologia, processos, a gente ganhou uma velocidade incrível. E a gente tem, né, na direção da companhia o Heráclito, e tem Raquel Reis e Marcelo Melo, que são 3 gênios. Sim. E eles têm feito um trabalho hoje com todos nós da gente poder minimizar o trabalho e trazer uma robustez tanto para o cliente quanto para a companhia e para o corretor, que é fazer que aquele cliente tenha todos os produtos da Sul América. Né? Por que o cliente que tem saúde não tem odonto? Porque um cliente que tem saúde hoje da Sul América, ele tem condições financeiras de ter um odonto. Porque o ticket da Sul América é um pouco mais alto. E por que não ter o seguro de vida? E por que não a gente não oferecer viagem? E por que não a gente não falar de investimentos para esse cliente? Então, hoje, a grande estratégia da companhia é, enquanto saúde, olhar muito a questão de fraude, porque isso machucou bastante o mercado. Sim. Então, hoje, a companhia faz isso muito bem, tem uma governança muito positiva. E a gente também tem aqui do outro lado, a gente olhando vida, odonto e saúde, tudo encaixado no mesmo momento. E aí tem uma curiosidade, às vezes a pessoa fala, mas às vezes a pólice do saúde está vencendo hoje, mas a do vida só vai vencer em janeiro. Não tem problema. O que a gente está tentando é fazer negociação. Então, por exemplo, se um cliente traz hoje o saúde e o odonto, a gente já dá 5% de desconto no vida. E dependendo da negociação, nós vamos melhorar mais ainda o preço do vida. Ou não, a gente vai melhorar mais ainda a negociação no saúde. Então, hoje a gente tem um poder de barganha maior quando eu falo em todos esses benefícios dentro da Sul América. Então, a gente tem poder de barganha na negociação. Então, fica aí essa dica para o mercado. Né? Quem tiver aí o seu seguro-saúde em uma seguradora, aí o Vida é na Sul América, o Odonto na outra, traz tudo para a Sul América que a gente vai fazer um pacote de negociação. E para você, enquanto corretor, fica mais fácil você administrar e ter poder de negociação com aquela seguradora. Então, a gente está super aberto a isso. Perfeito. Maravilha, aprendi muito hoje. Muito obrigado, Ailda. Eu que agradeço, foi muito obrigado bom. mesmo pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar aqui. É um prazer. Obrigado por ter trazido tanta novidade da Sul América. A gente tem agora, a Bematiz tem mais opções agora para trabalhar com alguns produtos que você descreveu hoje. E fica aí a dica para as empresas aí dos produtos que a Sul América desenvolveu para todos nós. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Imenso. E assim, se você me permitir, a galera adiciona aí Arilda Ciance no LinkedIn. Eu tenho muita coisa bacana no LinkedIn. Eu trago novidades legais. Agora mesmo eu fiz uma matéria muito legal sobre o Divertidamente. Então, eu coloco todas as emoções lá e explico que a gente compra por emoção. Ou seja, uma emoção de medo, né? Ou seja, uma emoção de raiva. Às vezes a gente compra de raiva, fala, eu preciso disso aqui. Né? Ou não, eu estou com medo. Então, a gente compra através das emoções. É muito bacana, vale a pena, tá lá no meu LinkedIn. Vou ver. Legal. Obrigado, Ailda. Obrigada, foi um prazer imenso. Fica até a próxima, Bematox. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.